Olá, professores, gestores, profissionais da educação. Meu nome é Karen Brits, sou mestre em ensino de matemática e professora das séries finais do ensino fundamental e do médio. Essa apresentação tem o intuito de sintetizar o texto apresentado na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, homologada em dezembro de 2018, especificamente no componente matemática. O documento implicitamente está subdividido em 4 grandes partes. Na primeira, o texto faz a alusão às unidades de conhecimento ou eixos temáticos, que são explanadas detalhadamente no BNCC do ensino fundamental, que são os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. E esses itens, incluindo a tecnologia, estão representados analogamente na raiz da árvore. Em seguida, o texto coloca os estímulos que devemos promover aos educandos para que eles desenvolvam a capacidade de raciocinar, registrar, comunicar e argumentar matematicamente, que serão relacionados pelo regador. Logo após, o texto apresenta os pares de ideias fundamentais, que produzem as articulações entre as unidades de conhecimento, que está simbolizado ao lado esquerdo do tronco da árvore. Por fim, o documento apresenta as 5 competências específicas da área de matemática e suas tecnologias, com suas respectivas habilidades, bem como uma sugestão de organização curricular que se encontra na copa da árvore. Na primeira unidade de conhecimento, chamada Números, propõe-se que os estudantes desenvolvam habilidades relacionadas ao pensamento numérico, tendo a compreensão a respeito dos diferentes campos e dando significados às suas operações. Dentro dos conjuntos numéricos, o professor pode trabalhar a resolução de problemas em diferentes contextos. É importante, por exemplo, colocar os alunos diante de situações, sobretudo as geométricas, nos quais os números racionais não são suficientes para resolvê-lo, de modo que eles reconheçam a necessidade de outros números, os irracionais. Uma exemplificação é o cálculo da diagonal de um quadrado de lado 1, que resulta em um número irracional, a raiz de 2. A próxima unidade de conhecimento, chamada álgebra, sugere o desenvolvimento do pensamento algébrico, visando a relação de dependência entre duas grandezas e representando-as em diferentes escritas algébricas, ou seja, interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas para resolver problemas por meio de equações e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados, é claro. Então, nessa temática, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar um valor desconhecido em uma sentença algébrica. Uma exemplificação é a generalização da sequência numérica dos números triangulares, representadas por meio de uma lei matemática. Já nessa unidade de conhecimento, a geometria, o aluno desenvolve habilidades para interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano cartesiano, como também habilidades para identificar transformações isométricas e produzir ampliações e reduções. Ou seja, os estudantes transformam, ampliam e reduzem as figuras geométricas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruência e semelhança. Um dos exemplos que promovem o uso de figuras congruentes ou semelhantes é o cálculo da altura de um teleférico. Esse tipo de trabalho estimula a aplicação desse conhecimento para realizar transformações simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio importante para a matemática, o raciocínio hipotético-dedutivo. Em grandezas e medidas, os educandos constroem e ampliam a noção de medida pelo estudo de diferentes grandezas e obtêm expressões para o cálculo da medida da área de superfícies planas e da medida do volume de alguns sólidos geométricos. Ou seja, a expectativa é de que os alunos reconheçam comprimento, área, volume e abertura de ângulo como grandezas associadas às figuras geométricas e que consigam resolver problemas envolvendo essas grandezas com o uso de unidades de medidas padronizadas mais usuais.
Outro ponto enfatizado é o desenvolvimento do pensamento proporcional e a caracterização do comportamento dessa variação, utilizando coordenadas cartesianas para a representação dessa variação, sendo diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional. Um dos exemplos que podemos utilizar são problemas que envolvem medidas de capacidade de armazenamento de dados de computadores, como grandezas associadas à demanda da sociedade moderna. Os bytes trabalham na base 2 e não na base 10. Logo, o prefixo quilo, neste caso, corresponde 2 elevado ao cubo e não 10 elevado ao cubo. Na última unidade de conhecimento apresentada, a probabilidade e estatística, o objetivo é a construção do espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando a árvore de possibilidades, o princípio multiplicativo ou simulações. Assim como os estudantes têm oportunidades não apenas de interpretar estatísticas divulgadas pela mídia, mas, sobretudo, de planejar e executar pesquisas amostrais interpretando as medidas de tendência central e de comunicar os resultados obtidos por meio de relatórios, incluindo as representações gráficas adequadas. Um dos exemplos é a construção de gráfico com o uso de planilhas eletrônicas para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando os aspectos como as medidas de tendência central. Por fim, o último item dessa parte, que não é uma unidade de conhecimento, mas que é sempre destacado durante a explanação das temáticas, é o uso das tecnologias por meio de calculadoras, planilhas eletrônicas, softwares de geometria dinâmica, para que os alunos desenvolvam um pensamento computacional por meio da interpretação e da elaboração de fluxogramas e algoritmos. Para o desenvolvimento dessas grandes áreas, os alunos devem ser estimulados a mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar e argumentar, e com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos mais sofisticados. Assim, para o desenvolvimento de competências que envolvam raciocinar, é necessário que os estudantes possam, em interação com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar os problemas resolvidos, com ênfase nos processos de argumentação matemática. As competências que estão diretamente associadas a representar pressupõem a elaboração de registros para evocar um objeto matemático. O trânsito entre os diversos registros de representação pode favorecer que os estudantes tenham maior flexibilidade e fluidez na área. Nas comunicações, os estudantes devem ser capazes de justificar suas conclusões não apenas pelos símbolos matemáticos e os conectivos lógicos, mas também por meio da língua nativa, realizando apresentações orais dos resultados e elaborando relatórios. Com relação à competência de argumentar, seu desenvolvimento pressupõe a formulação e a testagem de conjecturas, com a apresentação de justificativas. Vamos ver um exemplo que é apresentado em uma dissertação que está embasada em Raymond Duval e na teoria dos registros de representação semiótica. O autor considera que o trânsito e o reconhecimento dessas representações em face de um mesmo objeto matemático é o que caracteriza uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos. Assim, é importante estimular a conversão de um registro para o outro na resolução de problemas. O exercício dá dois lados de um triângulo retângulo e um ângulo, e solicita que o aluno dê o outro lado e o outro ângulo desconhecido. Esse exercício pode ser elaborado em dupla, onde o aluno, ao ler esse problema, precisa raciocinar para transformar o que leu em língua natural para uma representação simbólica e ou figural. Essa forma em que ele registrou os objetos matemáticos envolvidos favorece que ele consiga se comunicar com outro colega e argumentar suas conjecturas. No ensino médio, esses diferentes campos da matemática são integrados de forma ainda mais consistentes. Para tanto, são definidos nessa etapa um conjunto de pares ideias fundamentais que produzem articulações entre os vários campos de conhecimento, aqueles apresentados anteriormente na raiz da árvore, e que são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. O primeiro par de ideia é a variação e constância, que envolve observar, imaginar, abstrair, discernir e reconhecer características comuns e diferentes,
ou o que mudou e o que permaneceu invariante, expressar e representar ou descrever padrões generalizando-os. Desta forma, as perguntas que priorizam variação ou mudança dizem respeito às diferenças e àquilo que é alterado. Um exemplo é o questionamento sobre o que distingue um prisma de uma pirâmide. Certeza e incerteza é um par normalmente associado na matemática escolar aos estudos de fenômenos aleatórios, à obtenção de medidas no mundo físico, às estimativas, análise e inferências estatísticas e às argumentações e demonstrações algébricas ou geométricas. Um exemplo é o questionamento sobre o resultado do cálculo da altura de uma árvore. Ao resolver o problema e obter como resposta 0,3 metros ou 30 metros, a posição dessa vírgula usando a estimativa traz a certeza ou a incerteza do resultado. Movimento e posição estão presentes na localização de números em retas, de figuras ou configurações no plano cartesiano e no espaço tridimensional. Direção e sentidos, ângulos, paralelismo e perpendicularidade, transformações geométricas e isométricas e homotéticas. Um dos exemplos que usa esse par de ideias é o trabalho nos softwares de geometria dinâmica usando a mesma figura com diferentes tipos de simetria, neste caso a axial e a central. Relação e interrelações estão presentes em muitas situações reais no quais se aplica a matemática. As relações estão em problemas que envolvem a proporcionalidade entre duas ou mais grandezas, escalas, divisões em partes proporcionais, ou seja, que tratam da interdependência entre grandeza. Nas interrelações devem ser destacadas, por exemplo, a correspondência entre a estatística e a probabilidade, a álgebra e a geometria. Um exemplo é o cálculo da área de um quadrado em função de seu lado visto sobre o aspecto geométrico e algébrico e com diferentes representações. A competência específica número 1 diz que devemos utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, de modo a consolidar uma formação científica geral. Dessa forma, essa competência pressupõe habilidades que podem favorecer a interpretação e a compreensão da realidade pelos estudantes, utilizando conceitos de diferentes campos da matemática para fazer julgamentos bem fundamentados. Os estudantes deverão, por exemplo, ser capazes de analisar criticamente o que é produzido e divulgado nos meios de comunicação, muitas vezes de forma imprópria, dada por generalizações equivocadas de resultados de pesquisa. Assim, as habilidades estão associadas à variação de duas grandezas e análise do gráfico produzindo, identificando, quando for o caso, a inadequação que possa induzir a erros de interpretação. O uso de diversas unidades de medidas, inclusive aquelas relacionadas ao armazenamento de dados, a interpretação de taxas e índices de natureza socioeconômica e a utilização das transformações isométricas e homotéticas para analisar as diferentes produções humanas, como as construções civis, as obras de arte, entre outras. A competência específica número 2 diz que devemos articular conhecimentos matemáticos ao propor e ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Então, a competência deve favorecer a interação dos estudantes de forma cooperativa e o trabalho com projetos e, com base em princípios solidários, éticos e sustentáveis, eles devem valorizar a diversidade de opiniões de grupos sociais e de indivíduos, sem nenhum tipo de preconceito. As habilidades indicadas para o desenvolvimento dessa competência colocam em jogo conhecimentos e ferramentas matemáticas necessárias para desenvolver um projeto cuja finalidade é responder, por exemplo, questões relativas aos diferentes territórios geográficos e sociais, questões de urgência social, entre outros. Dessa maneira, as habilidades estão relacionadas às ações comunitárias para os problemas de moradia e os cálculos de medidas de área, de volume, de capacidade ou de massa. Pesquisas amostrais sobre questões relevantes atuais, com apresentação de gráficos com as medidas de tendência central e de dispersão. E ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos, planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculo de juros, entre outros que poderiam existir.
Já a competência específica número 3 diz que devemos utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos em seus campos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e as adequações das soluções propostas de modo a construir argumentação consistentes. Então, as habilidades indicadas para o desenvolvimento da competência estão relacionadas à interpretação, construção de modelos, resolução e formulação de problemas matemáticos envolvendo noções, conceitos e procedimentos quantitativos, espaciais, estatísticos, probabilísticos, entre outros. Dessa forma, as habilidades estão relacionadas a resolver e elaborar problemas em diversos contextos que envolvam as equações lineares simultâneas usando técnicas algébricas e gráficas, funções polinomiais de primeiro e segundo grau, porcentagem em diversos contextos e juros compostos, destacando o crescimento exponencial. Continuando, as habilidades elas devem estar relacionadas a resolver e elaborar problemas em diversos contextos que envolvam funções exponenciais, funções logarítmicas, fenômenos periódicos reais associando suas representações com as funções seno e cosseno, medida da área de uma superfície, reconfiguração, aproximação por cortes, etc., triângulos e as relações métricas ou as noções de congruência e semelhança, cálculo de áreas totais e volume de prismas, pirâmides e corpos redondos associando com gasto de material para forração ou pintura, contagem, agrupamento, princípio multiplicativo e aditivo, recorrendo ao diagrama de Harvey, eventos aleatórios com o espaço amostral e contagem das possibilidades, cálculo de probabilidade em experimentos aleatórios e sucessivos, algarismos significativos e duvidosos, utilizando, quando necessário, a notação científica, grandezas compostas determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras, problemas algorítmicos com o respectivo fluxograma, cálculo e interpretação das medidas de tendência central e das de dispersão. A competência específica número 4 diz que devemos compreender e utilizar com flexibilidade e fluidez diferentes registros de representação matemáticos, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático. As habilidades vinculadas a essa competência tratam da utilização das diferentes representações de um mesmo objeto matemático, tendo em vista que elas têm um papel decisivo na aprendizagem dos estudantes. Ao conseguirem utilizar as representações matemáticas, compreender as ideias que elas expressam e, quando possível, fazer a conversão entre elas, os estudantes passam a dominar um conjunto de ferramentas que potencializa de forma significativa a capacidade de resolver problemas, comunicar e argumentar. Dessa forma, as habilidades sugerem a conversão das representações algébricas de funções polinomiais do primeiro e segundo grau, a comparação e análise das representações das funções exponencial e logarítmica, a identificação das características fundamentais das funções seno e cosseno por meio da comparação das representações em ciclos trigonométricos, o reconhecimento das funções definidas por uma ou mais sentenças em suas representações algébricas e gráfica, a utilização dos conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e ou matemática, a interpretação e construção das vistas ortogonais de uma figura espacial para representar formas tridimensionais por meio de figuras planas, a construção e interpretação de tabelas e gráficos de frequência, a interpretação e comparação dos conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e gráficos, como o histograma, o de caixa, o de ramo e o de folhas. A última competência específica, número 5, diz que devemos investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. O desenvolvimento dessa competência específica pressupõe um conjunto de habilidades voltadas às capacidades de investigação e de formulações de explicações e argumentos que podem emergir de experiências empíricas. Assim, as habilidades dessa competência sugerem investigar números expressos em tabelas para representá-las no plano cartesiano, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial do primeiro grau e do segundo grau.
pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em diversos contextos, e a obtenção das medidas do volume dos prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri. Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano para conjecturar a respeito dos tipos ou composição dos polígonos que podem ser estudados. Representar graficamente a variação de área do perímetro de um polígono regular. Identificar e associar a progressão aritmética às funções afins e a progressão geométrica às funções exponenciais. Investigar a deformação de ângulos e áreas provocadas pelas diferentes projeções usadas em cartografia, como a cilíndrica e a cônica. Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas. Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaço amostrais discretos ou não, de eventos equiprováveis ou não. Investigar propriedades de figuras geométricas questionando suas conjecturas por meio de buscas de contra-exemplos para refutá-las ou reconhecer a necessidade de sua demonstração para validação. Na organização curricular, o BNCC sugere que pode ser feito por habilidades e competências ou em unidades temáticas, como é apresentado no ensino fundamental. Essas são as referências utilizadas na apresentação. E espero que tenham gostado. Obrigada!